A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma das maiores competições de base do mundo e o Bahia teve várias campanhas marcantes ao longo dos anos na Copinha. Uma delas foi em 2011, onde o Esquadrão chegou a ser finalista da competição, perdendo para o Flamengo a final por 2-1. Outra grande campanha do Bahia foi em 2013, onde o Esquadrão chegou até as semifinais e foi eliminado pelo Goiás nos pênaltis, sendo a melhor defesa da competição, levando apenas 2 gols. E o Esquadrão teve vários destaques da Copinha ao longo dos anos. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar alguns desses destaques do Bahia e aonde eles estão hoje em dia. Se você quer saber quem são esses jogadores, acompanhe esse vídeo comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui. Você está no canal Valdoni Xavier e eu desejo a todos vocês um feliz 2025, um feliz ano novo e que seus sonhos venham se realizar nesse ano que se iniciou. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar alguns jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior e saber por onde eles estão hoje em dia. Então, sem muita demora, vamos começar o nosso vídeo. Vamos começar falando sobre Fábio Gama. Fábio Gama, ele se destacou nas categorias de base do Bahia, ganhou alguns torneios na base do tricolor e era aquele jogador baixinho, habilidoso, meio-campista. Foi na Copa São Paulo de 2011, onde o Bahia foi finalista, que Fábio Gama ele se destacou muito, marcou alguns gols na competição. Só que quando acabou a Copa São Paulo daquele ano, Fábio Gama ele não teve nenhuma oportunidade pelo Bahia. Incrível, ele não teve nenhuma oportunidade, não jogou nenhum jogo. Então ele acabou sendo emprestado. Ele foi emprestado para jogar em alguns times, voltou em 2012. Ele foi emprestado para o Botafogo de São Paulo. Lá jogou algumas boas partidas, só que depois, quando ele retornou para o Bahia, acabou rescindindo seu contrato com o tricolor. Na época foi uma polêmica enorme e o presidente da época, nosso querido Marcelo Guimarães Filho, ele falou: normal, precisava de novos ares. Esse foi o discurso do nosso presidente na época. Então, Fábio Gama foi jogar no São Caetano e de lá ele acabou rodando por vários times. Hoje, o jogador ainda joga, acho que tem uns 35 anos. Ele teve passagem pelo Jequié no ano passado. Hoje está em um time da Tailândia, se eu não me engano. Não teve tanto destaque assim no futebol, mas na época era uma grande promessa, que jogou muito bem aquela Copa São Paulo, tinha um futuro muito promissor. Talvez faltou um pouco de gerenciamento na sua carreira, até para poder ter pelo menos algumas oportunidades no time titular do Bahia na temporada de 2012, mas não jogou nenhuma partida. Vamos agora para o próximo jogador, que também foi um destaque da Copa São Paulo de 2011. Rafael Gladiador. Rafael, ele foi o artilheiro do Bahia na competição, marcando 6 gols e ajudou muito o Bahia a chegar na decisão daquela competição de 2011 da Copinha. E Rafael, esse sim, teve boas oportunidades no elenco do Bahia. Ainda no ano de 2011, ele jogou 11 jogos, marcou gols, mas foi em 2012 que ele teve o seu principal destaque no Esquadrão. Jogou muitas partidas pelo Bahia, inclusive ele marcou um gol contra o Atlético de Goiás nas últimas rodadas da Série A. Esse gol, ele foi importante, que foi o gol que salvou o Bahia do rebaixamento naquele ano de 2012. Então, Rafael Gladiador, ele foi uma peça muito importante no Bahia. Só que quando chegou o ano de 2013, Rafael, ele acabou perdendo espaço no elenco tricolor e acabou indo embora do Esquadrão. Depois disso, Rafael, ele começou a rodar pelo futebol. Passou por vários times e, infelizmente,
ele não conseguiu ter sucesso na sua carreira. Teve uma passagem pelo Palmas. O seu último time ele foi o Ipatinga de Minas Gerais. Lá no ano de 2022, Rafael acabou encerrando a sua carreira. Infelizmente, ele acabou não vingando no futebol, mas aqui no Bahia, no ano de 2012, ele foi uma peça muito importante. Agora vamos para o nosso próximo jogador. Rider Matos. Rider chegou aqui no Bahia no ano de 2012 e fez a sua estreia no profissional em um jogo contra a Portuguesa ainda em 2012. Só que ele veio para poder jogar no time sub-20 do Esquadrão. Então no ano de 2013 ele foi para a Copinha e lá da Copinha foi um dos grandes destaques do Esquadrão na campanha que o Bahia chegou até a semifinal, sendo um dos artilheiros da equipe no time do Bahia, marcando gols importantes e chamando muito a atenção de todos na competição. Então quando acabou a Copinha, Rider ele foi logo promovido ao time principal e jogou vários jogos no Bahia. Só que logo após aquela fatídica goleada de 7-3 para o time de Canabrava na final do Baiano, Rider ele entrou na lista de dispensa, aonde não teria o seu contrato renovado em uma limpa que foi feita pela diretoria. Só que com a chegada do treinador Cristóvão Borges, Rider ele ganhou novas oportunidades no Esquadrão e acabou agradando, ganhando a titularidade e ainda ele marcou o seu primeiro gol com a camisa do Bahia. E o Esquadrão queria renovar o empréstimo do jogador que estava se encerrando, só que a Fiorentina queria vendê-lo e na época os valores eram de 400 mil reais e o Bahia queria renovar o empréstimo com o jogador. Então o Esquadrão tentou a todo custo renovar o empréstimo, mas os times não chegaram a um acordo. Então Rider acabou voltando para a Fiorentina, aonde ele jogou vários jogos, foi emprestado, retornou para o Brasil para jogar no Palmeiras e não teve muito espaço no Palmeiras e depois voltou para a Itália. Lá na Itália ele teve passagens por vários times como a Udinese, o Hellas Verona e hoje em dia ele está no Perugia, onde fez vários jogos e é o camisa 10 do time. Agora vamos para o nosso próximo jogador. Giovanni Tinga. Giovanni Tinga, ele era o centroavante e ele se destacou muito na base do Bahia. Só que foi na Copa São Paulo de 2016, ele apareceu sendo o artilheiro da competição, marcou 8 gols e foi uma peça muito importante no time do Bahia que chegou até as quartas de finais da competição. Mas depois que terminou a Copinha de 2016, Giovanni Tinga ele não teve oportunidades no Bahia, algo incrível. Para você ter ideia, ele jogou somente 2 ou 3 partidas no profissional e ele foi perdendo espaços. Jogadores como Júnior Brumado passou à frente dele, depois Kaique acabou passando à sua frente e por fim até Matheus Saldanha. Jogadores esses que ganhavam oportunidades no time profissional e Giovanni Tinga era deixado de escanteio. Então, quando chegou o ano de 2019, Giovanni Tinga começou a ser emprestado. Foi emprestado para o Juventus de Jaraguá, foi emprestado para o Figueirense, foi emprestado para o São Bento, foi emprestado para o Brusque, só que infelizmente ele não conseguiu ter destaque. Quando chegou em 2020, o Esquadrão acabou não renovando o seu contrato, então Giovanni Tinga começou a rodar por vários times. Hoje em dia ele está jogando no Motoclube, é o time que depois desses anos ele começou a ter mais destaque, o time que ele está hoje em dia que é o Motoclube. É um jogador que ele tinha um grande potencial, mas eu não sei o que foi que aconteceu com ele na base, porque ele não teve oportunidades e viu vários jogadores passando à sua frente, sendo vendidos e ele não teve oportunidades no time tricolor. Uma pena, porque mostrou muito potencial no Bahia. Vamos para o nosso próximo jogador.
Eu vou contar aqui duas histórias muito parecidas para você poder entender a situação. Olha que coisa. Vou falar de Raí e de Everton. Os dois jogadores, eles jogaram juntos a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. E o Bahia naquele ano estava em uma situação muito complicada. Tinha acabado de ser rebaixado para a Série B. Teve um bocado de jogadores que saíram do time. Então, o esquadrão precisava muito da sua base naquele ano. E quando foi jogar a Copa São Paulo, dois jogadores se destacaram. Muito mais Raí, que foi o artilheiro do time da competição e ajudou o Bahia a chegar até as quartas de finais, aonde foi eliminado pelo Mirassol em uma goleada de 4-0. Só que Raí, pela sua excelente campanha, ele foi muito bem visto pela torcida. Jogador esse que ele tinha se destacado muito já a ponto de fazer a sua estreia pelo profissional do Bahia no ano de 2021 em um jogo contra o Grêmio. Então todos diziam que Raí tinha um futuro muito promissor, só que ele era emprestado. Ele não era adquirido pelo Bahia, ele era emprestado e o contrato dele estava se vencendo no final de março ou foi fevereiro de 2022. E outro contrato que se vencia era de Everton. Everton, ele era um atacante que também veio emprestado, só que do Novo Horizontino. E Everton, ele marcou também alguns gols, era o centroavante daquele time do Bahia, só que ele não teve tanto destaque como o Raí. Quando chegou no dia que ia vencer o empréstimo de Raí, a diretoria anunciou que estava comprando Everton em definitivo. E Raí, ele não foi adquirido pelo Bahia. A desculpa da diretoria na época foi que enviou a proposta para o Fluminense do Piauí, que era o time que detinha os direitos do jogador, só que o Fluminense não aceitou a proposta do Bahia. Então, o time acabou contratando Everton por R$300 mil. Everton, no ano de 2022, ele ajudou o Bahia, marcou gols e entrava recorrentemente nos jogos. Então ele fica no Bahia, ajuda o Bahia a subir para a Série A, jogou alguns jogos do Campeonato Baiano de 2023 e foi emprestado para o Londrina. Com alguns bons jogos por lá e ele até renovou o empréstimo, ainda é jogador do Bahia, tem contrato com o esquadrão, só que está emprestado para o Londrina. Aí, ele depois que saiu do Bahia, jogou alguns jogos no time dele, que era o Fluminense do Piauí, aí foi emprestado para um time chamado Picos. Depois, ele foi jogar lá no Atlético Cearense, então ele foi jogar lá no Camboriú. Depois que Raí saiu do Camboriú, ele foi jogar no Real Oriente. Esse time é o time que ele está hoje em dia, infelizmente. Então, pessoal, esses foram alguns jogadores que se destacaram na Copinha, que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Se tem algum jogador que eu esqueci, é só você deixar aqui nos comentários jogadores que se destacaram na Copinha e eu posso fazer uma parte 2. Se esse vídeo atingir 1000 likes, eu preparo uma parte 2 para você. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia no vídeo de hoje. Agradeço muito por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para poder e compartilhar esse vídeo para poder chegar a mais torcedores do Tricolor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.